Graça e paz, irmãos. Amém. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias. 1 Coríntios, capítulo 13 e versículo 13. Primeiras Coríntios 13 e 13. Diz assim a palavra de Deus: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Que Deus coloque em nosso coração em sua palavra. Amém. Para irmãos, uma mensagem simples, mas uma mensagem importante, porque é a palavra de Deus. Nós vamos falar sobre o tema o tripé das virtudes cristãs: fé, esperança e amor. Para que os irmãos gravem bem na mente o tripé das virtudes cristãs: fé, esperança e amor. Em primeiro lugar, vem a pergunta: que são virtudes? Virtudes são qualidades morais e são qualidades também espirituais que refletem o caráter de Deus e devem ser evidentes na vida de todos nós, crentes em Jesus Cristo. As virtudes são vistas como pilares fundamentais da ética cristã e que promove um comportamento moralmente bom e desejável. Diz a palavra de Deus lá em Provérbios, falando sobre as mulheres: mulher virtuosa, quem achará? Poderíamos dizer também: homens virtuosos, homem virtuoso, quem achará? São qualidades importantes na vida das pessoas, são padrões elevados de conduta moral e de conduta espiritual, chegando até a excelência. A fé, a esperança e o amor devem fazer parte da nossa vida como crentes em Jesus Cristo. A fé é a primeira virtude cristã. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E também no mesmo capítulo 6 ele diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam. E a palavra de Deus então fala sobre três tipos de fé. O primeiro tipo de fé é a fé natural, que todas as pessoas possuem e que consiste em acreditar no seu próprio poder de conquista pessoal. Por exemplo, o estudante escolhe a profissão de sua preferência, se dedica ao estudo, acreditando que ele será bem-sucedido na sua vida profissional. Isso vai acontecer, isto é uma fé natural. Ele confia nos seus estudos e que através dos seus estudos ele será muito bem-sucedido. Nós temos o exemplo de Thomas Alva Edison, que fez mais de 1000 tentativas para chegar
ao resultado de sucesso da invenção da energia da luz elétrica. 1000 tentativas não deram resultado. Ele não permaneceu naquelas 1000 tentativas, mas foi além. Mas outras tentativas, talvez alguém dissesse a ele: não vai dar certo. Você já fez tantas tentativas para conseguir esse objetivo, mas não deu certo. Mas ele foi além, ele tinha certeza, tinha convicção de que daria certo, até que ele realmente conseguiu. Outro exemplo de fé natural é a pessoa que economiza. Economiza muito sacrifício, por um tempo indeterminado. Ele trabalha para comprar a sua casa, para dar conforto à sua família, todo o esforço que faz para o benefício pessoal ou das pessoas de um modo geral. Isso significa que a sua fé é uma fé natural. Em segundo lugar, nós temos a fé sobrenatural ou a fé operante. A fé sobrenatural é aquela que a pessoa confia exclusivamente em Deus. Temos um exemplo da palavra de Deus sobre Nabucodonosor, um grande rei, um rei bastante orgulhoso, já tinha conquistado várias nações, e num certo dia ele desejou fazer uma imagem grande, uma grande imagem, e convocou todas as pessoas do seu reinado, principalmente aquelas mais importantes, para a consagração daquela imagem. Era uma grande festa. Porém, diz a palavra de Deus que havia 3 servos de Deus ali, chamados Sadraque, Mesaque e Abdenego, que não adoravam imagem de escultura de forma nenhuma, e disseram: nós não vamos adorar esta imagem. Alguém foi lá e disse ao rei: tem 3 rapazes aí que não querem adorar a imagem que o Senhor levantou. E ele então mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego. Aí em Daniel capítulo 3, versículo 13, diz o seguinte: então Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, e trouxeram estes homens perante o rei. E falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem de ouro, que é a imagem que fiz. Se não a adorardes, serão lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: ó Nabucodonosor grande, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, quer libertar-nos, livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abdenego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Aqui nós estamos diante, irmãos, de uma fé no Deus verdadeiro. É a fé sobrenatural. É aquela fé depositada em Deus. Aqueles 3 jovens que estavam ali
naquele palácio, tinham a sua fé firmada em Deus e de forma nenhuma adoravam imagem de escultura, e tiveram a coragem suficiente de dizerem àquele rei que não fariam aquilo que só adoravam a Deus. Esta fé sobrenatural foi uma fé que glorificou o nome de Deus. Embora que aquele rei mandou acender aquela fornalha 7 vezes mais do que era costumeiro, e eles foram lançados na fornalha de fogo ardente, e aqueles homens que os levaram para lançar na fornalha de fogo ardente morreram. O calor era tão grande que eles morreram, chegaram apenas perto ali da entrada da fornalha, mas os 3 jovens entraram na fornalha. E Nabucodonosor ficou de lá olhando e disse: olha, nós lançamos 3 jovens na fornalha de fogo, mas estou vendo 4. Eu estou vendo 4. E ele disse: cara, é verdade, ó rei, que tu mandaste apenas 3, mas tem 4, estão passeando dentro da fornalha de fogo ardente. E então aquilo serviu, meus irmãos, a fé daqueles rapazes serviu para glorificar o nome de Deus. Todos nós conhecemos aquela história, e esta é uma prova de uma fé que é chamada a fé sobrenatural, a fé que é pousada unicamente em Deus. Mas temos ainda a fé salvífica ou teologal. Fé salvífica é uma fé que vem diretamente de Deus. É a fé que reconhece o sacrifício de Jesus na cruz. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Esta é a fé salvífica. E nós nos dirigimos diretamente ao sacrifício de Jesus realizado na cruz do Calvário, sabendo que somente Ele é o nosso Salvador. Somente Ele morreu na cruz para nos salvar. E nós temos a nossa confiança posta em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. A palavra diz em Romanos 10, 16, 17, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Através desse sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nos tornamos filhos de Deus. E não somente filhos, mas também herdeiros com Cristo. Nós temos uma pátria celestial que está nos esperando, nos aguardando quando partirmos para a eternidade. E isto foi por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo, chamado a fé salvadora, que nos permite a salvação eterna das nossas almas. Em segundo lugar, nós temos a segunda virtude cristã, que é chamada esperança. Esperança que sempre acompanha a fé. Enquanto a fé, diz a palavra de Deus, é convicção do presente, no presente sobre coisas invisíveis ou promessas divinas, a esperança é uma expectativa otimista e o aguardo confiante de um resultado positivo no futuro que se deseja alcançar. Os evangelistas nos trazem 2 exemplos, atrás muitos exemplos, mas vamos falar apenas em 2 exemplos de fé e de esperança. Lucas 8, 43 a 48. Nós temos a mulher enferma. Esta mulher enferma, ela passou 12 anos sofrendo
de uma hemorragia. E diz a palavra de Deus que ela gastou tudo. Tudo quanto ela possuía, ela gastou. Gastou com os médicos. Seus recursos financeiros eram poucos. E mesmo sendo poucos, ela gastava seus recursos com aquela enfermidade, pagando aos médicos, lutando durante toda a sua vida, mas continuava tendo aquela hemorragia, uma coisa horrível. Eu conheci uma pessoa que sofria desse problema, assim, de hemorragia, que quase, e quando em vez de 2, 3, 4 meses, essa hemorragia vinha, ela quase morria. Era membro da igreja de Feira de Santana. E essa mulher já havia sofrendo há muito tempo. Ora que 12 anos de sofrimento não é brincadeira. Era já para ela desistir. Não tem mais condição, não consigo mais. Mas ela continuou com aquela sua fé persistente, dizendo: Jesus Cristo está aí. Ouvi falar que ele fez muitos milagres e ele está fazendo muitos milagres. E eu vou atrás de Jesus. Mas não é fácil encontrar com Jesus. Por isso, ela foi naquela fé de que ela seria salva, ou ela seria curada completamente por Jesus, mas também na esperança de que, embora fosse difícil tocar em Jesus por causa das multidões, que eram grandes, apertavam Jesus, Jesus estava no meio das multidões, ela teria que entrar no meio daquele povo, lutando mesmo para chegar perto de Jesus, mas a esperança continuava com ela. Então nós estamos vendo que a fé e a esperança são duas coisas importantes na vida de cada um de nós, até que um dia ela conseguiu. Ela foi lá e tocou em Jesus, aquele toque de fé. Toquei em Jesus. E tocando em Jesus, ela foi imediatamente curada. E Jesus Cristo disse: olha, quem me tocou? Os discípulos disseram: mas Senhor, é tanta gente que está junto do Senhor, cercando o Senhor. Todo mundo está tocando no Senhor. Ele disse: não, mas eu sinto que de mim saiu virtude. E aquela mulher apareceu e disse: Senhor, foi eu. E ele então falou com ela que a sua fé salvou aquela mulher. Mas temos outro exemplo, que é a mulher Sirofenícia, uma mulher grega. Eu gosto muito dessa história, porque é uma mulher grega que não tinha direito, de forma nenhuma, à salvação da sua alma, porque ela não era judia, mas ela via sua filha possessa de um espírito imundo. E nós conhecemos a história da Bíblia, também fala de um certo rapaz que também tinha esse espírito imundo, que jogava ele na água, no fogo. E ela sofria bastante com esse filho. E então, ela foi entrar de Jesus. E Jesus não lhe deu resposta. Interessante a gente olhar a situação dessa mulher. É a coisa pior que pode existir na face da terra. É a gente falar com a pessoa e a pessoa fazer de conta que não ouviu falar. Ainda hoje mesmo eu falei com a pessoa e a pessoa não me respondeu, mas eu vi que ela não ouviu. Mas quando acontece que a gente vê que a pessoa ouviu, mas não está nos dando importância, nós não ficamos gostando. É o que aconteceu com aquela mulher. Jesus não lhe deu importância e nós ficamos até preocupados porque Jesus resolveu fazer isto de um modo assim muito inesperado. Ninguém iria esperar que Jesus fizesse aquilo com aquela mulher. Jesus não lhe deu resposta, diz a palavra de Deus. E seus discípulos disseram assim a Jesus: Senhor, despede-a,
manda ela embora, porque ela vem clamando atrás de nós. Já estavam aborrecidos os discípulos, incomodados com aquilo, porque aquela mulher continuava atrás, embora Jesus estivesse agindo com ela dessa maneira. E quando os discípulos falaram, Jesus disse assim: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em outras palavras, esta mulher gentia, ela não merece a minha atenção. Mas, em contrapartida, diz a palavra de Deus que ela adorou a Jesus, dizendo: Senhor, socorre-me. E Jesus respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Eu acho que foi a pior resposta de Jesus, foi esta: pegar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, diz a palavra: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Nós sabemos como são os cachorrinhos, eles estão ali debaixo da mesa, aquilo que cai eles comem, e ela se considerou como um animalzinho desse. Em outras palavras, ela disse assim a Jesus Cristo: sim, Senhor, deixe eu comer dessas migalhas que sobram para os cachorrinhos. Isso significa, irmãos, muita fé, muita perseverança. E ao ouvir esta palavra, Jesus Cristo disse a ela: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como tu queres. E desde aquele momento, diz a palavra de Deus, a sua filha ficou sã. Este exemplo nos mostra que a fé e a esperança, elas andam sempre juntas, até a vitória final. Nunca devemos perder a nossa fé, a nossa esperança, ao pleitearmos as nossas cidades diante de Deus. Eu vou confessar aos irmãos que, apesar de tanto tempo de crente, de tantos anos de crente, desde menino, desde 8 anos de idade, muitas vezes eu pensei que Deus estava me desamparando, me deixando, passando privações, necessidades, falando com Deus, conversando com Ele, mostrando a Ele as minhas necessidades, mas parece que Deus não estava ouvindo. Mas o que Jesus Cristo estava fazendo com aquela mulher, aprovando a sua fé, para ver até quando ela ia, qual era a natureza da sua fé, qual era o tanto da sua fé que aquela mulher possuía. Mas no final, Jesus Cristo fez com que ela fosse atendida, porque ela perseverou até o fim. E em terceiro lugar, nós temos o amor, a terceira virtude cristã. O amor é o dom supremo. O amor é um dos atributos de Deus. Não é por acaso que a Bíblia diz que Deus é amor. Na carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo cita que o amor é o dom supremo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. A gente tem visto quantas pessoas estão vivendo por aí sem amor. Quantos maridos tiram
a vida de suas esposas. Quantas esposas também tiram a vida de seus maridos? Quantos mafiosos tiram a vida das pessoas sem levarem a vida das pessoas como importante? É como se fosse um animal. Mata por causa de uma sandália, mata por causa de 10 reais, mata por causa de qualquer coisa, porque não tem o amor de Deus no seu coração. E levando este tema para a parte prática da vida, temos nos evangelhos uma parábola de Jesus, cujo registro está na Bíblia como a parábola do bom samaritano. Lucas capítulo 10, de 25 a 37, diz a palavra de Deus que Jesus foi interpelado pelo doutor da lei, dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: o que é que está escrito na lei? Amarás teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás ao próximo como a ti mesmo. E Jesus disse: você respondeu muito bem. Faça isto e vá viver. E ele, porém, perguntou: mas quem é meu próximo? Jesus contou-lhe a parábola do samaritano, o homem que ia descendo, ia andando, chegou em determinado lugar onde tinha muitas montanhas, onde ficavam ali os ladrões esperando as suas vítimas. E quando aquele homem passou, tomaram tudo dele, bateram muito nele, deixaram ali como morto, sem se mexer, sem nenhuma ação, demonstrando que ainda tinha vida no seu corpo. E diz a palavra de Deus que passaram ali uns religiosos, 2 religiosos passaram ali. Nada fizeram. Olharam para aquele homem, viram que ele estava ali, mas não quiseram se incomodar, vinham cansados de viagem e foram embora e deixaram o homem ali. Mas um homem que não era religioso, não tinha nada de religião na sua vida, ia passando ali, um homem estranho, totalmente estranho, viu aquele homem ali naquela situação, foi até lá, pegou aquele homem, colocou no seu animal. Ele demonstrou amor ao seu próximo, mostrando que a fé verdadeira não se resume em cumprir regras religiosas ou seguir tradições, mas agir com amor, agir com misericórdia com as pessoas necessitadas. E a gente olha nos evangelhos, ou no evangelho de Lucas, qual o nome deste samaritano, deste homem que ia passando, que cuidou daquele homem que estava ali doente, morrendo. E o evangelista Lucas não menciona no seu evangelho, porque a importância não é do nome, mas do ato realizado por aquele homem. E qualquer um de nós pode ser esse samaritano no momento oportuno, se nós tivermos o amor de Deus no nosso coração. Mas algumas lições da parábola contada por Jesus são importantes para que nós possamos verificar, em primeiro lugar,
O amor ao próximo se demonstra com atitudes. Não existem barreiras históricas e religiosas. Os dois primeiros religiosos não se deram ao trabalho de verificar se aquele homem estava vivo ou morto, passaram de largo. A segunda lição, o amor vai além das palavras. O samaritano, que não era considerado religioso, parou, desceu do seu animal, limpou as feridas, cuidou daquele homem, levou para uma hospedaria, colocou no seu animal. A Bíblia não diz se ele continuou a pé ou se foi montado com aquele homem no seu animal. Provavelmente o homem foi no seu animal e ele seguiu a pé. Pagou a estada daquele homem ali, onde ele deixou aquele homem. E prometeu que quando voltasse, pagaria a diferença daquilo que aquele homem tivesse, daquelas despesas que aquele homem tivesse feito. Terceira lição, ajudar o próximo vai muito além das diferenças. Não há preconceito. 1 João capítulo 4, versículo 20, diz assim: se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que ama seu irmão, a quem ele vê, não pode amar a Deus a quem ele não vê. Se ele não ama seu irmão a quem ele vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E a quarta lição é ajudar o próximo, exige sacrifício. Chegando-se pensou-lhes ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando sobre o seu próprio animal, o levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Concluindo, meus irmãos, a mensagem desta noite: Jesus é o nosso samaritano. É aquele que nos vendo espiritualmente moribundos, caídos pela ação do pecado, sem Deus, sem salvação, mortos em nossos delitos e pecados, curou nossas vidas com o bálsamo do seu amor, pagou nossa dívida para com o Pai e nos fez herdeiros da glória eterna por meio do seu precioso sangue. Glórias sejam dadas ao Senhor Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém.